E olha só, hoje nós temos o prazer de receber aqui vereadora eleita Vanessa de Jesus. Seja bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Roberto. Eu agradeço esse tempo reservado a nós aqui. Muito obrigada de coração. Quantos votos, vereadora? 4.472. Uma votação bastante expressiva com relação à cidade de Guarulhos. Para quem não conhece a Vanessa, quem é a Vanessa naquela câmera ali? Vanessa de Jesus? Vanessa de Jesus é uma pessoa que nasceu em Pernambuco, nordestina, veio para São Paulo com 3 anos de idade. Morei minha vida inteira no bairro de Cidade Soberana, numa região periférica daqui de Guarulhos. E o tempo se passou, me criei nas feiras livres da cidade. A gente conhece um pouco São João, Lenise, Fortaleza, Lavras, toda essa região a gente conhece bem. Como feirante? Feirante. Meus pais feirante. Acordou muito cedo, hein? Na verdade, eu acho que quem suporta a vida da feira aguenta bastante coisa. Porque é um trabalho bem duro. É um horário terrível. Você acorda às 3 da manhã e vai... 4 horas da tarde, parece que o caminhão que levou as coisas para a feira passou sobre você. A coisa é incrível. Me diz o seguinte, qual a sua grande bandeira, o que o guarulhense pode esperar da Vanessa de Jesus para esse próximo mandato? Então, quando passa esse período de construção da minha vida pessoal na feira, a Vanessa vai para a indústria, não é? Então, a minha formação na escola, no Cefet, Escola Federal, Tecnologia, depois fiquei um tempo no setor de logística, trabalhei muitos anos na indústria metalúrgica e depois, com o passar do tempo, nós fomos desenvolvendo alguns projetos pessoais e eu tenho um viés muito forte com a questão empreendedora, o microempreendedor. Opa. Especialmente o público feminino, que é um público que a gente já trabalha já faz algum tempo, já pelo menos há uns 8, 9 anos, formando pessoas. É interessante, né, com relação... Eu estava falando uma coisa, nesse momento, porque parece que ainda pode ter algumas mudanças com relação ao número de vereadoras. Nesse momento, temos 8 vereadoras na Câmara Municipal, ou seja, o dobro. Exatamente. A próxima legislatura vai ter o dobro nesse momento, com relação ao número que nós temos hoje, 4, né? Aliás, eu estava conversando hoje com o advogado e ele me disse o seguinte, que nesse momento o candidato Jorginho Mota, do PTC, está impugnado, sob júdice, digamos assim. Mas ele me garantiu que as documentações estão todas corretas e ele deve assumir essa vaga do PTC. PTC continua com 3 vagas. João Dácio também tem um problema no partido. Vários candidatos estavam sob júdice e ele me garantiu hoje que existe uma certa possibilidade de ele alcançar o número suficiente de votos para ter uma cadeira. O Podemos aí tem umas mudanças. Aliás, né, Vanessa, não sei até que hora você acompanhou, mas toda essa apuração foi extremamente cansativa. Olha, foi bem sofrido. Eu acho que o Estado de São Paulo, com todo esse atraso que teve, e ainda, olha onde nós estamos nos arrastando, né? Eu gostaria de fazer uma observação sobre a sua colocação, de que é muito bacana, porque em 2012 nós tivemos 2 mulheres. Verdade. 2016 dobrou. E agora dobrou de novo. Agora dobrou de novo. Se dobrar mais uma vez, quase metade da Câmara na próxima eleição. Não, isso seria extremamente interessante. Isso, né? É muito bacana saber que essa desigualdade de gênero, ela está sendo tratada com carinho pelas pessoas, não é? Porque a mulher é guerreira, a mulher é muito batalhadora. E em se tratando da apuração dos votos, veja que na eleição passada, tudo isso nesse período já tinha sido resolvido. Sim. Então nós tivemos uma série de fatores que corroboraram para que esse tempo fosse estendido, né? E o cansaço fosse maior ainda. E o cansaço maior. E agora a gente ainda tem mais um período para frente, então as coisas tendem a deixar mesmo bem para a última hora. E é interessante, né, que escolheram parece que boas mulheres com relação ao conhecimento. Você me parece preparada para a vereança. Então, eu acredito, na verdade eu não vou falar eu acredito que a educação é a única alavanca que pode mudar o mundo, não é? Eu só penso não nisso. É exatamente o lugar onde você nasceu que determina onde você pode chegar.
Concordo. Então, durante esse tempo, eu fiquei muito tempo na indústria, como eu comentei. Hoje eu sou graduanda do curso de Teologia e de Filosofia, até para entender um pouco aí sobre o ser humano, que eu acho muito importante. Fazer política pública sem entender pessoas é uma tarefa muito difícil. Exatamente. Deixa aqui, o pessoal está nos acompanhando, vou pedir para compartilhar. Como nós não temos horário eleitoral, vamos fazer desse espaço esse horário eleitoral. Bacana. Então eu acho que a Vanessa merece pelo menos 50 compartilhamentos aí, para que mais e mais pessoas conheçam quais são os projetos da vereadora para os próximos 4 anos. Eu acho que é pastor Davi Ana Prado. Um abraço Isso. a Vanessa. Jesus. Um grande amigo. Um outro abraço. Quem mais? A Deise Elaine está dando parabéns. Maravilha. Jana Silva está dizendo que a Vanessa não tem medo de trabalho. Marisa Lopes, você é orgulho de todas as mulheres de Guarulhos. Que bacana. Deise aqui ainda, dizendo que é sua vereadora. Bacana que o pessoal nos acompanhando. Gostaria que vocês dissessem de que bairro vocês estão acompanhando esse programa aqui. Bacana. Quais são os seus projetos aí para os próximos 4 anos, Vanessa de Jesus? Então, nós temos hoje, eu comentei que nós estamos num projeto já faz algum tempo. Na verdade, a Vanessa começou a trabalhar numa instituição de crianças que eram vítimas de violência doméstica quando eu tinha 14 anos de idade. Nem era para eu estar lá, viu? A minha mãe muitas vezes falava, o que você está fazendo aí? Não tinha nem idade. Mas eu gostava, né, de estar ali. E vim acompanhando a trajetória dessas crianças. O que você fazia lá, Vanessa? Coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Ajudava a lavar, ajudava a limpar aquela casa. Era uma casa chamada Cantinho do Céu. Ficava no Parque Micail. Eu saía do Soberana de ônibus para ir para o Micail. Não seria um pouquinho mais do Micail, um pouco mais Isso, falado Primavera. Isso, Primavera. Eu conheci o Cantinho do Céu. Você conheceu? Era um canto da Igreja Católica, se não me engano. Não, era coordenado por uma missionária chamada Zunete Sulim. Ela eu acho um trabalho que sim, eu grande. acho que esse é Cantinho do Céu. Ou seria Não, Cantinho do Céu. Cantinho do Céu. Mesmo. Ela não existe mais hoje. Não. Não, ela teve uma extensão em Ribeirão Preto, eu acompanhei, depois voltou para Guarulhos. E quando ela retorna, como era uma associação filantrópica, e hoje eu acredito que as pessoas estão bem mais sensibilizadas a causas sociais. Hoje eu estou com 37 anos, eu tinha 14 na época. Eu acredito que as pessoas hoje têm contribuído muito mais porque têm entendido que o papel da igreja é importante, o papel do Estado, do município é importante, mas nós temos uma coisa mais importante, que é a questão humana. Sim. Não adianta eu querer que o mundo mude se eu não causo essa mudança no meu comportamento, nas minhas atitudes diárias, não é? Eu posso ser a mudança que eu quero tanto para o mundo. E às vezes nessa lei da transferência, nós atribuímos todas as coisas ruins ao outro e nós podemos também fazer alguma coisa legal. Então, quando se trata dos projetos da Vanessa de Jesus, nós estivemos nessa instituição e colhemos para a nossa vida a necessidade das pessoas aí fora, que são muitas, não é? Às vezes nós chegamos em algum lugar e nós vemos pessoas reivindicando com suas razões uma manutenção numa guia, num asfalto, mas nós precisamos também compreender que tem pessoas que ainda não têm o mínimo de qualidade de vida. E eu acredito que o maior desafio da política não é simplesmente dar sequência em quem já alcançou alguma coisa. Platão dizia que a maior necessidade e o maior desafio da política é resgatar quem está lá atrás para viver um pouco melhor do que já vive. São pessoas, às vezes você vai em regiões menos favorecidas de Guarulhos, Anita Garibaldi, Bambi, Água Azul, não é? Comunidades, você vai no Recreio São Jorge, no Cabo Sul, nas regiões do Pimentas, e você vê que as pessoas também necessitam disso. E o projeto da Vanessa de Jesus, ela está focada literalmente nessas necessidades específicas. Eu tenho um trabalho com mulheres, eu acabei de falar que eu gosto de formar pessoas, então nós temos um centro cultural, que durante todo o período do mandato do professor Jesus, era a Vanessa que o ajudava a cuidar disso já há muito tempo. E lá nós convidamos pessoas que têm habilidades educativas, que possam ajudar quem está ao seu redor. Convidamos a comunidade local a tentar mudar um pouco a sua realidade. E formamos mulheres em várias áreas, cursos de beleza, não é? Agora a gente começa com um projeto para essas mulheres que são empreendedoras,
mas não sabe como alavancar o seu pequeno negócio para fomentar o comércio local, não é? Tenho também um trabalho voltado para essa questão da violência doméstica. Eu vejo, durante toda a nossa caminhada, que existem coisas muito graves acontecendo atrás do muro de uma casa, por dentro das instalações de uma casa, às vezes com um vizinho que você dá bom dia todos os dias, que olha para ele e fala, poxa, esse é um cara bacana. E talvez seja, mas talvez seja alguém que está abusando de alguém da família já faz muito tempo. Precisa mudar a atitude de cada um de nós. E começar a prestar um pouco de atenção nisso, né? Nós temos convivido muito de perto com mulheres que de manhã estão no nosso projeto, dançando, porque nós temos um projeto com cerca de, acredito hoje, com umas 500 mulheres aqui em Guarulhos, e elas esperam uma oportunidade para nos procurar e dizer, faz 15 anos que eu apanho na minha casa, não é? Uma das coisas que me traz muitas esperanças em se tratando do governo atual, essa Patrulha Maria da Penha, esse é um trabalho espetacular, não é? A Casa de Passagem da Mulher. Nós precisamos valorizar a mulher. E não é uma coisa que custa tanto, né? E nós somos 51% na cidade de Guarulhos. Quando você faz política pública para a mulher, você está fazendo para a esposa, você está fazendo para a filha, não é? Existem várias formações familiares e nós respeitamos todas elas, sim, claro, não é? Mas a família precisa da mulher, ou ela não tem continuidade, é necessária a presença da mulher. Então, a gente precisa ter um olhar carinhoso, porque elas têm um dinamismo muito grande, na maioria das vezes mais do que uma tarefa. Me chateia muito quando alguém fala assim, você trabalha ou você só fica em casa? Poxa vida, ficar em casa não é fácil. Nossa, ficar em casa é cuidar dos filhos, é lavar roupa, então. A gente tem um olhar de carinho para essas duas coisas. Esse incentivo para a mulher que sofre violência doméstica, que precisa ser reinserida no mercado de trabalho, ser reinserida com dignidade na sociedade, sem aquele olhar ruim, termos pejorativos, lá, apanha do marido, não sai dessa vida por quê? Só apontar o problema sem dar alguma iniciativa para ele, não resolve. Então a gente tem alguns projetos que o dia que nós sentarmos na cadeira nós vamos apresentar. Está tudo dentro da minha cabeça ainda e não é o momento ainda de apresentar. A emoção, eu estava conversando com o Lucas, né? O Lucas, um jovem de 24 anos aqui, e ele falou que demorou para cair a ficha. Demorou para você também ou você já estava preparada psicologicamente para ser vereadora? Então, na grande realidade, de verdade, o tempo vai passar e você vai ter oportunidade, como outras pessoas, de ver a Vanessa durante essa trajetória. É lógico que tem uma relevância muito grande. Ser guardião do povo não é só ser escolhido por conta própria. Exatamente. Pessoas que não são habilitadas para uma escuta seletiva, pessoas que não conseguem ouvir, que já são verdade absoluta, é muito difícil de ter convivência com outras pessoas. Nós precisamos ouvir o outro. E às vezes nós temos dificuldade de ouvir problemas familiares da nossa própria família, que dirá ouvir problemas de outras pessoas. Então, eu acredito que esse não é um chamado para todos, que alguns são escolhidos para isso, e a trajetória da vida vai desenhando isso. Porém, se você me perguntar, Vanessa, para a Vanessa é mais uma responsabilidade, que eu vou enfrentar com muito carinho, com muito amor, né, com muita seriedade, porque eu sou uma pessoa séria por natureza mesmo. Mas isso não é uma coisa que me... Assim, de verdade, sou igual às outras pessoas, não é uma coisa que mexe muito com o meu psicológico. Poxa, vereadora, eu sou igual a todas as pessoas que estão aí fora. Eu sempre penso que piso na calçada, piso na rua, piso na lama. Muito difícil chegar lá. É necessário sentar e viver a experiência. Eu tenho muito receio da fala. Você tem consciência que muitos tentaram, né, como diria Cristo, né, muitos foram chamados, ou muitos tentaram ser chamados, e poucos os escolhidos. Exatamente. São 34 nomes. E tentaram a vaga inicialmente 1.158. 1.158. É muita gente. É mais fácil passar no vestibular do que ser vereadora. É mais fácil você passar pelo buraco da agulha do que ser vereadora. Exatamente. Bom, estamos aí com 15 minutos. Bacana, ela fala bem, né? Ela consegue dizer. Me diz o seguinte, você apoia quem para o segundo turno? Precisa perguntar? Então, porque o marido dela é vice na chapa do Guti, né? Primeiro quem e por quê? Exatamente por quê? Por que não o outro?
Por que esse seria o melhor, o prefeito Guti, já que você está apoiando? Eu achei muito bacana uma conduta que ele teve, ou que o prefeito Guti teve hoje, quando ele fez uso da palavra dizendo que o que deve ser discutido são projetos para a cidade, o que deu certo e o que não deu. A nossa escolha não está baseada em pessoas, porque todos nós somos seres humanos, todos nós temos família, todos nós temos filhos, não é? E não é, a nossa escolha não pode ser uma escolha pejorativa. Ela tem que ser uma escolha baseada em coisas concretas, em coisas que foram se desenhando com o passar do tempo. Quando eu olho, eu vivi esses dois governos, alguns que começaram muito precoce porque eu ainda era criança. Então, meu pai, ele, não vou dizer que ele era um militante em relação à oposição do governo atual, mas o meu pai, ele tinha muitas características que eram muito compatíveis com a oposição do governo Guti. Trabalhador, nordestino, como todos nós brasileiros somos, tem muito nordestino aqui em São Paulo, e com o passar do tempo, nós precisamos validar aquilo que está dando certo e aquilo que está funcionando. Foi feita essa substituição pelo povo de maneira democrática há 4 anos atrás, porque o próprio povo entendeu que era necessário viver um momento melhor, não é? E em se tratando da minha escolha, independente do professor Jesus, nós temos as mesmas verdades ao final, mas nós somos pessoas diferentes, não é? Muitas pessoas, no início da nossa caminhada, eu não tenho nenhum problema em ser associada com o professor Jesus. Sou casada com ele, não tenho nenhum problema com isso. Sou muito bem segura do que eu quero. Porém, as nossas características pessoais, elas são diferentes, não é? E essa decisão também de escolher o prefeito Guti tem a ver com inúmeras coisas que são compatíveis com a Vanessa. Eu gosto desse governo porque é um governo que tem uma atenção especial para a família. Nós acabamos de falar sobre coisas que foram criadas nesse governo, como abrigo para um público masculino que vive em situação de rua, casa de passagem para essas mulheres, não é? A continuidade de obras que estavam no meio do caminho, 3 céus, não é? Mais de 10 creches, UPAs que foram terminadas, que chegaram ao final da conclusão da sua obra, que não são coisas fáceis. Todos nós queremos mudança, mas a política pública ela não é construída em 3 anos de governo, nem em 4 anos. Nós precisamos pensar em política pública para o futuro. A gente pode chegar e implodir uma bomba e não resolver absolutamente nada, porque a vida é um processo de construção, não é? Há até um poeta que diz que as águas que passaram por esse rio hoje não são as mesmas que passaram ontem. O rio é o mesmo, mas a água não mais. Então a Vanessa, ela tem 37 anos, eu me lembro quando eu tinha 15, se passou muito rápido esse tempo. Nós precisamos pensar em política pública para o futuro com construção, com seriedade, na transição de um governo para o outro, não simplesmente vir tentar. Nós não precisamos inventar a roda. Nós precisamos tentar fazer que aquilo que já exista, com o que já exista, dê certo, com força de vontade, não é? Querendo o bem das pessoas, simplesmente não olhando só para dentro de nós. Existem outras pessoas ao nosso redor que dependem, às vezes, de uma decisão, de um voto, de uma palavra. Então, esse governo é o governo mais compatível com a linha de pensamento da Vanessa. E, por esse motivo, eu apoio o prefeito Guti para o 2º turno. Pessoal nos acompanhando pelo canal do YouTube, o Guilherme Rodrigues, Vanessa de Jesus, um grande exemplo. Bárbara, muito obrigada, psicóloga, está dando boa noite para nós. Agradecer aqui vocês que estão nos acompanhando. Pedir para vocês continuar compartilhando. Quem mais aqui? O Leonardo Paixão. Quase falou Leandro Leonardo, né? Lógico, eu fui consertar. Está dizendo, minha vereadora eleita, representante feminina na Câmara, rainha das capelanias dos hospitais públicos de Guarulhos. Eu amo esse Você faz capelania? Então, eu tenho um trabalho de capelania hospitalar já tem 6 anos. Se eu for falar, tem um pouco mais. Quem não sabe capelania é fazer um trabalho religioso em hospitais, em presídios e tal. Aqui no hospital no HMU eu já estou há pelo menos 6 anos. Não é um trabalho fácil, normalmente a gente começa com uma equipe de 10 pessoas empolgadas, não, eu quero fazer o bem e tal. Só que quando você chega e vê, não estou falando de atendimento, estou falando de pessoas. Quando você vê pessoas que são pacientes terminais, que estão ali esperando só um momento muito difícil chegar, familiares que estão ali vivendo o luto
antes dele acontecer, porque Aquilo provavelmente não terá outra acaba saída. pegando em você Sim. também. Os primeiros 3 dias que eu fui, as primeiras vezes que eu fui, eu achei que não ia voltar mais, não é? E só que toda vez que chegava a hora de alguém ir, não tinha quem fosse, então depois eu adaptei para a minha vida. Você entrar, por exemplo, numa área de psiquiatria, ver pessoas muito jovens, com menos de 30 anos de idade, com esquizofrenia, com tantos problemas, pessoas até que viviam uma vida como todas nós e às vezes por uso de entorpecente, não é? Acabaram tendo algum problema psicológico, ainda muito jovens, e dói um pouco, mas hoje eu faço isso com uma tranquilidade maior, a gente consegue transitar nessa linha tênue entre aquilo que faz, te deixa mal e também te traz muito bem. Vanessa, ó, quem está falando isso aqui? Peraí, é o Enoque, está dizendo assim, Vanessa é uma iniciante na política que já chega pronta e vai crescer aceleradamente. É o sociólogo Enoque Moura, da ACB Vila Rio. Um grande exemplo, ele tem um trabalho maravilhoso, ele e todas as pessoas da ACB. Eu sou uma pessoa muito feliz, sabe, Roberto Samuel? Sou muito feliz porque Deus colocou nos nossos caminhos, nós temos pelo menos 8 ou 9 educadores que estão conosco. Estão conosco no sentido, não, estão conosco porque acreditam nessa ideia e têm me ajudado a construir pensamentos. Porque é uma construção. Você vai ouvindo um, ouve o outro. Nós temos pessoas que são militares, que, poxa, Vanessa, eu acho que isso aqui seria bacana. Nós temos pessoas como o Enoque, que é um sociólogo, junto com outras pessoas dessa instituição, que é maravilhosa. Ela pega refugiados, pessoas que estão aqui no país, já em situação de ilegalidade, tudo direitinho, leva esses professores para dentro da comunidade e põe uma pessoa que não fala muito bem português e com pouco tempo a criança já está falando inglês. Que bacana. Não é? Um trabalho que ajuda a pessoa que é refugiado, que está aqui, precisa tanto, e ao mesmo tempo promove para a comunidade local uma expansão muito grande na área da educação. Dá oportunidade para alguém que não tem nenhuma luz. Eu acho que política pública é isso, é você olhar para pessoas que não vê nenhuma luz e dizer, olha, tem pelo menos uma lamparina aqui, vamos embora. E ele faz um trabalho brilhante. Ele e toda a equipe. Nosso amigo ex-vereador Otton de Paula. Otton. Que alegria fazer parte dessa história com Jesus e Vanessa de Jesus. Parabéns, Roberto, pelo programa. Otton de Paula, um grande amigo nosso. Bandeira Guzmão, Vanessa de Jesus, nos representa. Denilson Pinheiro, Vanessa de Jesus, a Força Feminina vai investir. Já está terminando nosso programa, 5 minutos. Passou rápido. Rapidamente aqui, deixa eu perguntar aqui. Provavelmente entre 7 e 8 mulheres na Câmara Municipal. Essa visão mais feminina, será que vai dar um rosa melhor naquela Câmara, deixar um pouco mais sensível aquela Câmara, que às vezes ela é tão ácida e às vezes ela é tão fria? Então, eu costumo dizer, por onde nós temos acesso, que, querendo ou não, foi dado à mulher uma sensibilidade incrível, não é? Nós passamos por lugares que muitas vezes o olhar feminino ele é um olhar muito diferente. Quando eu olho, por exemplo, para uma criança numa comunidade sem grandes oportunidades, não tem como eu não me lembrar da minha filha. Talvez alguém que é muito comum até, nós trabalhamos com homens no dia a dia, e eu percebo que eu fico ruminando aquela informação por muito tempo. Aquilo fica martelando em mim muito tempo. É comum, às vezes, nós acompanhamos de perto denúncias de abuso sexual. Isso é horrível. É muito ruim. E não tem como você não ter um olhar mais sensível a algumas causas, não é? Eu vim de uma família muito humilde. Eu sou a mais nova de 9 filhos, não é? Então, muitas vezes nós repartíamos para 10 aquilo que alimentaria provavelmente só uns 3, não mais que isso. Então, eu acredito muito que a inserção dessas mulheres na Câmara de Guarulhos fará uma diferença muito grande, porque a sensibilidade feminina, ela é maior. E eu acredito muito que política também se faz com o coração. Política não se faz somente com turbulência. Nós precisamos também de paz. Esse município precisa de paz. Então, a gente também precisa de pessoas que sejam sensíveis a coisas que estão passando despercebida, que passa despercebido pela força. Também tem um apontamento muito legal da filosofia que diz que para ser um guardião, você precisa ter a força de guerra, que é um escudo e uma arma na mão.
Mas uma das coisas que fazia com que o grego levantasse esse guerreiro, que fossem... A Grécia Antiga fazia isso, é que ele também soubesse tocar um instrumento musical. Porque com a mesma força que você vai para a guerra com um escudo, é a mesma que você precisa se sensibilizar. Nós precisamos dessa balança. Uma que traz força e a outra que traz sensibilidade. Prazer conversar com Vanessa de Jesus. Espero que tenha gostado da entrevista. Muito bacana. Gostou? Muito bom. Demais. Ótimo. Excelente programa. A partir de janeiro, ela vai ter um local na Câmara Municipal para você procurar e tal. Por enquanto, você pode ser encontrado nas redes sociais, é isso? Posso ser encontrado nas redes sociais. As pessoas podem marcar algum atendimento, eu estou disponível. Sou uma pessoa... escritório? Nós temos um centro cultural que fica no Presidente Dutra. Qual o endereço? Fica na Rua Camusim 206. Lá nós temos... Camusim 206. Inúmeros atendimentos, que vão desde psicólogo, eu trabalho com jovem, formação de pessoas. Por conta da pandemia, nós estamos fazendo em horários programados, então pode chamar no Facebook e no Instagram que nós vamos atender. Perfeito. Passa por uma reforma no próximo tempo, que é para receber as pessoas com muito amor e com muito carinho. Tá certo. Contamos com a mão de obra de muitos profissionais que doam 1 a 2 horas de trabalho, porque querem mudar a realidade da comunidade local.